A teníase, ela tem como agente etiológico, causador da doença, um verme plateuminto chamado tênia. Se escreve assim, ó, taínia. Tênia sp. Quando tem um sp assim na frente do nome científico, é porque existem várias espécies de tênia. Aqui no Brasil tem duas tênias que são mais importantes, causando teníase na população. Uma delas é a tênia solium. A tênia solium, além de ser parasita humana, ela também é parasita do porco. O porco também é um hospedeiro dessa tênia. Agora tem um outro tipo de tênia chamada tênia saginata. Essa, além de ser parasita humana, também parasita o boi. Bom, pessoal, a tênia, ela tem um nome popular. Ela é chamada de solitária. Por que esse nome? Porque normalmente, lá no intestino de uma pessoa, a gente encontra apenas uma solitária. Olha, ó, que imagem é essa nojenta que você colocou aí na nossa cara? Pessoal, isso aqui é o intestino cortado de alguém. Essa pessoa está com teníase e tem que fazer uma cirurgia para extrair a tênia de dentro do intestino. Essa estrutura aqui parece esse macarrão talharim, tá vendo? Ó? Você vai comer macarrão talharim hoje na hora do almoço? Espero que não, né, gente? Bom, essa estrutura aqui, ó, é uma tênia. Tá vendo, pessoal? É uma fitinha toda dobradinha, toda enrolada ali dentro do intestino da pessoa. Essa pessoa está com uma solitária, com uma tênia ali no intestino. Então, pessoal, ela é chamada solitária porque normalmente no intestino de uma pessoa que tem teníase, normalmente tem uma tênia apenas. Pessoal, a tênia, ela tem uma estrutura básica mais ou menos assim. Bom, primeira coisa, ela é hermafrodita, monóica. Por isso ela também chama-se solitária. A tênia, ela cruza com ela mesma, ela não precisa de um outro organismo. Ela é macho e fêmea ao mesmo tempo. Hermafrodita, monóica, e monóica absoluto. Ela faz autofecundação. Ela cruza com ela mesma. Então, pessoal, essa é uma outra característica de tênia que permite a gente chamar ela de solitária. Ali no intestino de uma pessoa, ela consegue se autorreproduzir. A tênia, ela tem uns fragmentos que a gente chama de proglótides. Esses proglótides, eles vão se formando aqui no pescocinho da tênia, e na medida que os proglótides vão se afastando dessa cabecinha da tênia aqui, ó, eles vão ficando cada vez mais velhos e mais maduros. Esses proglótides iniciais são proglótides jovens. Eles têm tanto o sistema reprodutor masculino como feminino em cada proglótide. Agora, vai rolando fecundação. Esses proglótides imaturos, eles vão se autofecundando na medida que eles vão ficando mais maduros. Os proglótides maduros, eles conseguem se reproduzir. Espermatozoides produzidos, por exemplo, nesse proglótide aqui, ó, fecundam óvulos produzidos nesse mesmo proglótide. Então rola uma autofecundação. Após a autofecundação, os proglótides eles ficam grávidos, cheios de ovos. Os proglótides aqui já estão carregados de ovos. A pessoa que tem teníase, quando ela vai no banheiro fazer o cocôzinho dela, ela acaba eliminando pedaços desse verme. São proglótides grávidos, cheios de ovos, que vão para a água e assim facilita a transmissão da doença para outras pessoas. Então, pessoal, esse animal vai crescendo, gerando proglótides ali dentro do intestino humano. Os proglótides vão se autofecundando, gerando proglótides grávidos, cheios de ovos. Esses proglótides grávidos vão sendo eliminados junto com as fezes. Para você se livrar desse verme, tem remédio. O remédio precisa eliminar o verme como um todo, desde a cabecinha dele aqui, ó. A cabecinha, pessoal, é o que a gente chama de escólex. Escólex é a cabeça de uma tênia. Todo escólex, pessoal, vai ter ventosa. Alguns escólex vão ter, além da ventosa, ganchos. Esses ganchos, essas ventosas que a gente encontra no escólex de tênia, são estruturas de adesão. Esses animais eles precisam ficar presos no intestino humano. Eles usam essas ventosas, esses ganchos, para se prender. Aqui é legal porque a gente consegue perceber a diferença anatômica entre uma tênia solium, aquela do porco, e a tênia saginata, aquela da vaca.
A Taenia solium, ela tem ventosa e ganchos no escólex. A Taenia saginata, ela só tem ventosa, ela não tem ganchos. É uma diferença importante aí entre essas duas espécies. Pessoal, a transmissão da teníase se dá através da ingestão de carne mal cozida. Carne mal cozida, carne crua, que não assou bem, ela pode ter larvas da tênia ali no meio dela. E aí a pessoa, ao ingerir essa carne, adquire a teníase. Os sintomas dessa doença, pessoal, envolvem dores abdominais, dor na barriga, cólicas intestinais e um sintoma bem característico da teníase é a fome constante. Eu tenho certeza que alguém se identificou aí do outro lado, porque vive com fome, talvez seja teníase. Não, pessoal, eu tô brincando, talvez não seja, talvez seja só o seu metabolismo que é muito acelerado e você passa o dia com fome. Trata de comer, gente, trata de comer. Então, fome constante é um sintoma também da teníase. Pessoal, aqui ó, eu tenho uma imagem da carne mal cozida, olha aqui a larva da tênia no meio da carne. Minha avó de Colina falava que carne de porco, carne de vaca, quando tinha canjiquinha na carne, uns pontinhos mais branquinhos, é que ela dava teníase, ela dava solitária na gente. Então, ó, isso aqui é a larva da tênia, a gente chama de cisticerco essa larva, ela está no meio da carne e a pessoa, ao ingerir a carne mal cozida, acaba ingerindo essa larva, pega a teníase. Vamos ver agora o ciclo de vida da doença, ó. Então tá aqui, ó, uma pessoa, vamos começar por aqui, ó. Tá aqui uma pessoa que está doente. Lá no meio do intestino dela tem uma tênia. Quando essa pessoa vive num local onde não há saneamento básico, tipo a cidade não trata o esgoto, não trata a água que distribui para a população, vamos supor que essa pessoa aqui ó, não tem hábitos higiênicos adequados, na casa dela não tem uma fossa sanitária, não tem um banheiro adequado, ela fica fazendo cocôzinho aí em qualquer lugar. Bom, quando ela vai fazer o cocô dela, as fezes dela saem com pedaços brancos de tênia. Parece uns pedaços de macarrão no meio do cocô. Esses pedaços de tênia são proglótides grávidos cheios de ovos. Quando esses proglótides atingem a água, eles se rompem e os ovos eles são liberados. Pessoal, muitas vezes na água onde esses ovos estão, ela serve de nutriente para boi, para porco. O boi, o porco vai lá e bebe essa água cheia de ovos. Ao ingerir esses ovos se eclodem e aí vai se desenvolver uma larva oncosfera que vai se transformar depois em cisticerco no meio da musculatura do porco e do boi. A larva cisticerco ela gosta de partes moles do corpo. Então ela atinge a musculatura do porco e do boi e elas ficam ali no meio da carne. Quando uma pessoa sadia vai comer uma carne mal cozida que tem a larva cisticerco, acaba adquirindo a tênia. Então esse é o ciclo de vida da teníase. Nesse ciclo, o homem ele é o hospedeiro definitivo. Por que definitivo? Porque é no homem que o verme se reproduz de forma sexuada, faz aquela autofecundação que a gente viu. No porco, na vaca, os hospedeiros intermediários, o verme não se reproduz, ele só se desenvolve. A larva cisticerco se forma ali no meio das fibras musculares desses animais. Como se evita essa doença? A profilaxia dessa doença envolve o saneamento básico, como quase toda verminose. Se a gente trata a água, se a gente constrói fossas sanitárias no ambiente rural, se as pessoas têm banheiros adequados nas suas casas, isso evita a transmissão dessa doença. Além disso, pessoal, medidas de higiene pessoal. Não dá para ficar fazendo cocôzinho em qualquer lugar. Quando a gente trata doentes, a gente evita a transmissão dessa doença na população. E por fim, pessoal, cozinhar bem a carne. Quando a gente cozinha bem a carne, a gente mata a larva cisticerco. A carne bem cozida, bem passada, ela não vai ter a larva cisticerco ali que pode transmitir teníase para as pessoas. Ô Léo, tem que ficar me preocupando então com a carne que eu compro? Cara, é óbvio que a carne que você compra lá no supermercado, no açougue, ela passou por inspeção, ela passou por controle de qualidade, então ela está livre de contaminação.
A gente precisa tomar cuidado quando a gente não sabe a procedência da carne que a gente come. Então é uma carne que veio de uma fazenda, que alguém matou um boi, matou um porco e vendeu. Às vezes a gente precisa dar uma olhada melhor nessa carne para ver se ela não está contaminada. Pessoal, para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre uma outra doença. Tá vendo esses ovos que estão aqui na água? Normalmente eles são ingeridos pelos porcos, pelos bois, não é isso? Mas você concorda que esses ovos eles podem ser ingeridos por uma outra pessoa? Tem muita gente que bebe a água de um rio, de um lago, e aí pode ingerir os ovos da tênia. Então é quando o homem faz o papel do porco, faz o papel do boi, ingerindo água contaminada com ovos. O homem se torna hospedeiro intermediário. Quando o homem é o hospedeiro intermediário dessa doença, pessoal, deixa de ser hospedeiro definitivo, os ovos se desenvolvem em larvas, cisticerco. E você lembra que a larva cisticerco gosta das partes moles? Então, pessoal, a larva cisticerco, ela adora ficar no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro. O sistema nervoso é uma região em que a larva cisticerco se aloja. E aí, pessoal, essa larva vai comendo os nossos neurônios, causa lesões no sistema nervoso, pode causar convulsões. Essa doença nós chamamos de cisticercose. Minha avó falava que eu não podia comer carne mal cozida, porque senão dava solitária na cabeça. Bom, que a carne mal cozida está associada à solitária, perfeito. Mas quando a gente come a carne mal cozida, a solitária se aloja no intestino. Quando ingerimos água contaminada com ovos, o que a gente tem nem é a solitária adulta, é a larva cisticerco no nosso sistema nervoso, no encéfalo. Aí a pessoa não tem tenias, ela tem uma doença chamada cisticercose. Mais uma imagem chocante para o dia. Ó. Isso aqui é o corte do cérebro de uma pessoa. Tá vendo essas bolinhas aqui? Ó? Essas bolinhas aqui são larvas cisticerco. Essa pessoa ingeriu água contaminada com ovos de tênia. E aí desenvolveu cisticercose.